Olá, queridos irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar falando com vocês, ainda que de uma maneira não presencial, né? Infelizmente, a gente ainda está nesse processo de quarentena, né? E estamos aí aguardando novas orientações. Enquanto isso não acontece, não vamos perder nosso tempo, vamos aproveitar esse tempo para fazer mais um culto não presencial, né? Mas ouvimos a palavra de Deus, vemos o que Deus tem falado e qual é o ensinamento que Ele tem para nós hoje. Eu gostaria de dizer para você que eu espero que esse tempo não seja um tempo para a gente se distanciar, mas um tempo muito ao contrário, para que a gente se aproximar. Nós estamos com muita saudade de vocês e dos tempos que nós permanecemos juntos na igreja, nos trabalhos que nós executamos juntos, nas orações, nas reuniões de células, enfim, os cultos, né, as reuniões de liderança e tudo mais que acontece na igreja nesses períodos, né? Então, eu queria assim trazer para você uma palavra hoje que me chamou muita atenção. Eu creio que ela é uma palavra que clareia algumas coisas também para nós e talvez tenha um conhecimento para a gente que talvez a gente ainda não tenha meditado sobre esse assunto, né? Nós temos ouvido diariamente recomendações do governo, do Ministério da Saúde, enfim, todas essas recomendações, né, sobre lavar as mãos, passar álcool gel, né, cuidar da limpeza, asepsia das coisas e tudo mais. Tudo isso está perfeitamente correto, né, e deve ser realmente obedecido, né? Agora, existe também na Bíblia algumas orientações sobre isso. A gente pensa que algumas orientações elas são novidades, mas na verdade não são nem novidades. A Bíblia já fala disso desde o Antigo Testamento, né? E eu quero citar alguns desses textos. O assunto é muito longo, então eu vou tentar enxugá-lo para que não fique muito cansativo, mas eu quero assim meditar com vocês pelo menos alguns desses textos, né, que falam sobre as questões de limpeza, questões de higiene. Então vamos lá. Vamos ler primeiramente Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e no teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de prosperidade. Você me perdoa, eu vou repetir, tá? Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e no teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de prosperidade, né? Então, a Bíblia nos ensina, né, e nós sabemos claramente que o amor de Deus pelos todos os seres humanos, ele ficou evidente não só quando Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, mas também através dos seus mandamentos, os mandamentos que ele deu para o povo de Israel, não é? E cujos mandamentos incluíam assim, instruções específicas sobre alguns assuntos. Quais eram esses assuntos? Dentre tantos assuntos, higiene pessoal, limpeza dos ambientes, né? E saneamento do arraial, ou seja, lá do acampamento onde eles viviam. Então, principalmente, quando chegou o momento deles entrarem na Terra Prometida, Deus tornou isso mais importante, colocou mais peso, tá? Quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa no amor de Deus para conosco, nós somos tentados a enfatizar muito o aspecto espiritual. E muitas vezes nós negligenciamos e não prestamos a devida atenção aos aspectos naturais. Dificilmente a gente pensa ou atenta para o detalhe que Deus é nosso Pai. E como todo Pai amoroso que Ele é, Ele quer o quê? Que nós tenhamos boa saúde, Ele quer que a gente tenha uma vida longa. Vamos ver alguns versículos bíblicos para fundamentar um pouquinho isso que eu estou falando, e eu vou fazendo assim à medida do possível novos comentários. Então vamos ver Deuteronômio capítulo 23, e vou ler aqui alguns versículos para você, ok? Deuteronômio 23, deixa eu localizar aqui onde eu... Ok. Diz assim a palavra do Senhor: Também terás um lugar fora do arraial para as tuas necessidades, e entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando fores defecar fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás os teus excrementos? Pois o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te proteger e para entregar a ti os teus inimigos. O teu acampamento será santo para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Quando nós vemos isso, nós vemos uma coisa interessante. Deus dizendo o lugar onde as pessoas tinham que fazer as suas necessidades. Então, onde que as fezes tinham que ser deixadas? Distante do arraial, fora do arraial, ok? E ele fala que a pessoa deveria ter uma pá
de tal maneira, entre as armas que eles tinham, né, uma pá para poder o quê? Cobrir, né, esses excrementos, esses restos de fezes, principalmente, né? E ele fala assim que esse era o desejo do coração de Deus, isso era um mandamento de Deus. Isso mostra para a gente que Deus gosta de um ambiente limpo, Deus gosta de limpeza. Agora, quando a gente olha para os egípcios daquele tempo, a gente vê que as fezes deles eram jogadas nas ruas. O que acontecia? Isso poluía a água e contaminava os alimentos. Por consequência, né? Poluía a água, acaba contaminando os alimentos. Como não havia saneamento, a taxa de mortalidade infantil era altíssima. Por quê? Por causa das doenças que eram decorrentes desse procedimento equivocado que eles tinham. Por falta de conhecimento, os médicos da época, o que eles faziam? Eles usavam muito a urina e as fezes humanas nos remédios que eles produziam. Usavam também fezes e urina de animais, não é? Nos seus procedimentos médicos. O que os egípcios faziam também? Eles faziam alguns tipos de remédios, né, com sangue de lagarto, para você ter uma ideia, usando pão mofado, fezes de pelicano, né, fezes de rato e, enfim, de outros animais, muitas vezes, que era usado para fazer esses tipos de remédio que eles faziam. Era comum os egípcios também se contaminarem com as parasitas. Por quê? Essas parasitas se encontravam no rio Nilo, mas eles usavam o rio também, né, a água do rio, para fazer irrigação. E no momento que eles irrigavam a terra com aquela água poluída do rio, o que você pode imaginar que iria acontecer em decorrência disso tudo isso? Agora, isso era os egípcios que faziam, isso era para o povo egípcio, mas Deus tinha um outro e tem um outro plano para os seus filhos. Então, para o povo de Deus, a orientação que Deus dava é que houvesse o quê? Que se houvesse, por acaso, né, melhor dizendo, uma suspeita de que alguém estivesse com uma doença contagiosa, a pessoa precisava ficar de quarentena. Ela tinha que ficar em quarentena. Ou seja, ela tinha que ficar afastada dos outros por um tempo. Depois dela ser curada e antes dela voltar para o convívio dos demais, era necessário o quê? Lavar as roupas, né, e tomar banho para ter o quê? Seu corpo limpo, as suas vestes limpas e ser considerada pura. Isso está na palavra de Deus no livro de Levítico, no capítulo 14, nos versículos de 8 a 9. Então ali tem várias instruções, aliás, com tantas instruções que a gente encontra no livro de Levítico, principalmente, né? E tudo mais. Então, para o povo de Deus, a instrução é que se tivesse alguém com problema, uma doença contagiosa, tinha que ser afastada do convívio, que é o que está acontecendo hoje também, que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Vamos também a mais um texto bíblico que está em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 12 a 15. Então, repetindo, Deuteronômio 7, versículos de 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Agora preste bem atenção nessas promessas. E amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Quer dizer, nem os animais iam ter esterilidade. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes porá sobre todos os que te odeiam. Preste bem atenção nesse final, eu vou até repetir esse final desse versículo. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que nós acabamos de falar delas agora há pouco, que bem sabes, antes porá sobre todos os que te odeiam. Quer dizer, Deus falou assim, para vocês não vai acontecer nada, vai acontecer para as pessoas que odeiam vocês. Olha que promessa maravilhosa de Deus para nós, ok? Outra coisa que a gente vê aqui também, aqui a gente vê Deus pedindo para que o povo seguisse os seus mandamentos, não é?
Deus reforçando o pedido dele para que o povo obedecesse, para que o povo seguisse os seus mandamentos. E fazendo isso, eles estariam livres, né, de todas as doenças e enfermidades que assolavam as outras nações naquele tempo, como assola hoje o coronavírus a nossa sociedade. Então preste bem atenção, Deus está pedindo obediência aos seus mandamentos, atenção para aquilo que ele fala e já falou e fala hoje também, porque essa palavra para nós hoje é exatamente igual. Os mesmos princípios, se uma vez obedecidos, serão motivo de bênção para a nossa vida. Eu vou ler 2 Coríntios agora, capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu vou repetir um pouquinho mais devagar agora, para você atentar para alguns detalhes que daqui a pouco eu vou ter que voltar nesse texto novamente. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, ou seja, uma vez que a gente tem essas promessas, o Senhor diz: purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Você vê as coisas que são do corpo, né, da alma, e também do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então hoje nós vemos pessoas preocupadas com os seus corpos físicos, com os cuidados físicos. Quero que fique bem claro, não estou dizendo que isso está errado, já vou dizer desde agora, antes mesmo de continuar falando, já quero alertar sobre isso. O que elas procuram? Elas procuram ter bons hábitos, ok? Se alimentar com as coisas mais naturais, né? Elas comem com moderação, elas não fumam, não bebem, não se drogam, fazem atividade física regularmente. Uma pessoa que age assim, ela fatalmente ela vai estar contribuindo para que sejam evitadas doenças, né? Sejam físicas, sejam até emocionais ou mentais até mesmo na sua vida. Isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, se essas pessoas que fazem isso com tanta seriedade, com tanta responsabilidade, se elas acrescentassem a tudo isso uma obediência aos padrões exigidos por Deus, quanto à higiene, quanto a higiene de uma maneira geral, os cuidados, né? O que vai acontecer? Elas vão diminuir significativamente o quê? O risco delas adoecerem e morrerem. Então não é só uma coisa, tem que haver a outra, tem que ser uma conjugação desses cuidados, conforme nós falamos, de não comer coisas assim erradas, né? E tudo mais, zelar um pouco, né? Mas também a obediência aos mandamentos. É uma conjugação de coisas, não são coisas isoladas, jogadas assim simplesmente. Às vezes as pessoas fazem muito bem o que nós acabamos de dizer. Elas procuram ter bons hábitos, elas se alimentam mais de coisas naturais, elas comem com moderação, né? Elas não fumam, não bebem, etc. Aquilo que eu já acabei de falar agora há pouco, tá ok? Então preste muita atenção sobre isso. Agora eu quero voltar naquele versículo que eu acabei de ler, mas só para você se lembrar, nós lemos 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. O que a gente viu ali? Que Deus nos pede o quê? Uma limpeza tanto do nosso corpo físico, como também do nosso espírito. Então a limpeza é dupla, não é somente no nosso corpo físico, é no nosso espírito, tá ok? No tempo de Jesus, os líderes religiosos, que defendiam no caso do judaísmo, eles esmeravam-se em manter o corpo limpo, no sentido físico, mas eles tinham muita dificuldade de se empenhar para manter essa mesma limpeza que eles tanto apregoavam, que eles tanto pregavam nas coisas morais e nas coisas espirituais. Então eles defendiam com rigor, não é, os cuidados físicos, mas não tinham a mesma intensidade, o mesmo rigor ao defender o quê? A limpeza nas coisas morais, nas coisas espirituais, tá ok? Os fariseus, segundo a palavra de Deus, o que eles valorizavam? As tradições dos antigos. Então eles estavam presos às tradições. Esse é o espírito religioso que faz, né? Ele fica preso às tradições, não consegue se libertar disso, e Jesus veio justamente combater estas coisas claramente. Então, eles jamais comiam sem lavar as mãos, aliás, lavar várias vezes as mãos. A própria Bíblia explica isso, né? Que eles lavavam várias vezes as mãos. Só que, quando eles iam também, além de lavar as mãos, eles transferiam esse cuidado para outras coisas, como por exemplo, para os copos, para os jarros, para os vasos de metal e até as próprias camas onde eles dormiam. Agora, esse cuidado todo que eles tinham exagerado, assim, pelo menos aparentemente, o que eles faziam? Fazia com que isso gerasse alguns questionamentos entre Jesus e seus discípulos. Então os fariseus se levantavam contra, tá ok?
E essa atitude obrigou Jesus a estabelecer alguns princípios importantes, alguns ensinamentos importantes, né? Não só para os seus discípulos, mas para nós até hoje. Vamos um pouquinho ver no texto bíblico o que Jesus falou e qual a importância disso para nós hoje. Marcos, primeiramente vamos ver Marcos, capítulo 7, versículos de 18 até 23. Marcos, capítulo 7, versículos 18 a 23. Então lhes disse, Jesus falando, assim vós também não entendeis? Jesus está falando para os seus discípulos. Vocês também não entendem? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? O que ele está dizendo aqui? Que tudo que entra pela boca do homem vai por quê? Para o seu estômago, depois vai parar no seu intestino e depois vai ser lançado fora. E Jesus falando isso diz assim, e assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, preste bem atenção agora, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os furtos, os homicídios, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus deixou bem claro que o que contamina não é o que sai, é o que entra, que está dentro do coração. Então aquilo que sai de dentro do coração do homem é que contamina o homem de fato. Não é aquilo que você come e depois lança fora. Preste muita atenção nisso. Então Jesus falou, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração do homem tem tudo aquilo que nós vemos, os nossos pensamentos, adultério, prostituição, furtos, homicídios e assim sucessivamente. Tá, ok? Então que fique muito claro isso para você. Depois nós temos mais um texto bíblico que está em Mateus capítulo 23, versículos de 25 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do copo e do prato. Eu vou repetir. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. Mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja bem, Jesus está falando, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, e fala para nós, ai de vocês, né? Frequentadoras de igreja ou pessoas em geral, né? Que agem dessa mesma maneira, tá certo? Por fora, como dizia a minha avó, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, por fora, né, tudo bonito, mas por dentro, né, guardando o quê? Hipocrisia, guardando iniquidade, guardando todas essas coisas. Tá? Então Jesus traz esse alerta assim, muito forte a respeito disso tudo, né, que nós estamos vendo aqui. Então, o que Jesus fez com esses dois textos bíblicos ao trazer essas instruções, ao deixar que isso ficasse registrado para nós até os dias de hoje, né? Ele vem para desmascarar que aqueles que são muito exigentes com a limpeza do corpo, mas que não têm o mesmo rigor e a mesma exigência que os padrões morais e espirituais estabelecidos por Deus, eles são como aqueles copos que ele diz, limpos por fora, mas por dentro cheios de sujeira, imundos por dentro, ok? Se nós olharmos tudo isso que nós acabamos de falar, a gente vai ver que em todo mundo hoje, nós estamos sendo cobrados para termos cuidados de higiene, de asepsia com o nosso corpo e no ambiente que nós vivemos. Como vimos, essas instruções já nos tinham sido dadas por Deus desde o Antigo Testamento. Porém, a gente não deve se esquecer do quê? Que também o mesmo zelo que nós temos que ter com o nosso físico, também nós devemos ter com o espiritual, para que nós não caiamos no mesmo erro dos fariseus. Deus sempre, Ele espera de nós uma obediência. Ele pede que essa obediência seja total e seja por amor.
Essa é a grande diferença. Não é aquela coisa de imposição, de obrigação, aquela coisa pesada. A Bíblia diz mesmo, o próprio Jesus diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Ou seja, não são pesados como muita gente quer ver e quer entender, por falta de compreensão naturalmente. Então, ele estabeleceu o quê? Que a gente reconheça os seus padrões de obediência, que ele estabeleceu por amor para nós, né? Sabendo que eles não são uma coisa pesada e que é uma meta para nós a ser atingida. Então é uma meta possível de ser atingida, não é uma coisa assim fora da realidade. É totalmente possível. Seus mandamentos, sejam eles de ordem física, moral, espiritual, eles visam exclusivamente o nosso bem. E eis que você e eu temos que ter em mente, nós temos que ter isso guardado muito forte no nosso coração. E para encerrar, eu queria falar sobre um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, nos versículos 19 a 20. Diz a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se me permite, eu vou repetir esse texto ele é muito sério, ele é muito importante, e é uma conscientização, e eu creio que ele fecha, ele encerra, né, completamente isso que nós acabamos de ver, apesar que de uma maneira breve e sucinta, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Olha o que diz a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, entenda bem. Se você se diz um cristão, se você de fato é um cristão de verdade, você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Então ele passou a ser o dono absoluto, ou seja, ele passou a ser o Senhor. Ele não é apenas o seu Salvador, ele é o seu Senhor. Tá certo? E o Senhor nos lembra que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todo aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida. Então, como seu Salvador, né? Então esse Espírito Santo vive em nós, ele habita dentro de nós, e ele provém de quem? Provém de Deus, é o Espírito de Deus que está em nós. E como ele nos comprou por alto preço na cruz do Calvário, pagou um preço altíssimo pela sua vida, pela minha vida, pela sua salvação, pela minha salvação, ele tem direito sobre nós. Se você entregou a sua vida para ele e fez dele Senhor, ele decide o destino da sua vida. E nessa destino, Deus decide o quê? Para o melhor para a sua vida. Ele sabe como você pode e vai ser feliz, a plenitude da sua vida neste mundo. Né? Não só estou falando de vida eterna, estamos falando da vida neste mundo. Ele sabe o que é melhor. Então nós precisamos depender dele nisso. Então, se nós somos comprados por alto preço, a nossa obrigação nada mais é, não no sentido de pagar isso, mas no sentido de devolver o que? Em amor, em gratidão. Nós precisamos fazer o que? Glorificar a Deus, usando o que? O nosso corpo e também o nosso espírito, os quais pertencem a Deus, conforme diz a palavra. Eu quero lembrar você que não faz muito tempo, mas no ano passado, mas não faz assim tanto tempo também, eu estive falando sobre o cuidado em casa, sobre a questão de limpeza. Recomendei que vocês pegassem tudo aquilo que não usa, aquelas coisas que estão há anos guardadas, aquele paletó que está lá há anos querendo, né? Você querendo, né? Vou emagrecer, não sei o quê. Que você se livre de todas essas coisas, abençoe outras pessoas, se for o caso, você venda, enfim, mas que você se desprenda dele, se desapegue, né? E tome esses cuidados. Então, esses cuidados de higiene são fundamentais. Você vê que Deus estabeleceu esse, e tem muitos outros que eu, né, não estou falando hoje aqui, mas muitos, assim, na palavra de Deus, orientações sobre esses cuidados. Então, é isso que nós esperamos que Deus nos revele nesse dia, né? Que nós possamos obedecê-lo naquilo que é maior. Eu gostaria de encerrar esse culto, mini culto, né? Orando com você, e vamos nos colocar diante de Deus, pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele tenha misericórdia da nossa vida, porque muitas vezes nós não entendemos isso. Enfim, lembre-se, Deus gosta de limpeza, todo tipo de limpeza, ok? E nós precisamos disso para a nossa vida. Vamos orar então? Onde você estiver, e feche os seus olhos, ok? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te adoramos neste dia, Senhor, através desse culto, mesmo de maneira virtual. Nós sabemos que Tu estás presente
Tu prometeste estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós queremos pela fé que Tu estás aqui, tão perto de nós quanto possível, e nós sabemos que através do Teu Espírito Santo temos sido convencidos nesta tarde, que temos negligenciado muitas vezes na nossa vida, às vezes temos negligenciado as coisas espirituais, às vezes nós temos negligenciado as coisas naturais, ou seja, as coisas da dimensão física, natural do dia a dia. E nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que seja na forma física, seja na forma espiritual, nós tenhamos assim Te desobedecido, fechado os nossos ouvidos para a Tua voz, para ouvir os Teus mandamentos, as instruções que o Senhor deu com tanto amor para nos abençoar, para nos alegrar, para nos defender. E o Senhor promete, Senhor, todas aquelas promessas que nós acabamos de ouvir na Tua palavra, não é? Inclusive de nos livrar dos nossos inimigos. Nós cremos que o Senhor é um Deus fiel, nós cremos que estás conosco agora, e agora Te peço em nome de Jesus, que para todo aquele que estiver vendo e ouvindo esse vídeo agora, Senhor, o Senhor possa estar tocando. Se ele ainda não Te conhece como Senhor e Salvador da sua vida, que o Senhor possa tocar agora no mais profundo do seu ser. Se é esse que está clamando pelo Senhor, esse que está desejando viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem oferecido nesta mensagem, Senhor, através das nossas vidas. Que o Senhor toque, que o Senhor se manifeste a eles, que o Senhor os abençoe grandemente, que Teu Espírito os encha, Senhor, e dê sabedoria do alto e revelação, e que eles não sejam, e como eu também peço a graça para jamais ser um escriba, um fariseu, um religioso apenas, Senhor, mas que nós possamos manifestar a Tua glória, nós possamos Te honrar através do nosso corpo, exercendo isso que o Senhor nos deu, esta graça de sermos templos, moradas do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos Teus filhos, em nome de Deus que é Pai, na graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus e no poder do Espírito Santo, que sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. A gente está encerrando aqui o nosso culto. Fica com Deus.